Operação Ctrl+C do GAECO investiga fraudes em contratos públicos em 17 cidades catarinenses. Rio Grande do Sul lança programa Mulher Gaúcha. Iniciativa destaca empreendedorismo feminino. Hospital de Santa Catarina é referência no tratamento da epilepsia. Unidade registra cerca de 400 atendimentos da doença em 2025. Ressocialização em evidência. Detentos montam eletrônicos para gigante da tecnologia em Santa Catarina. Parceria em presídio capacita presos e gera milhões ao Estado. Coreia do Sul luta contra incêndios letais. Autoridades registram pelo menos 27 mortes. Argentina busca acordo com FMI. País solicita empréstimo de 20 bilhões de dólares. Pedido precisa ser aprovado. E você vai ver ainda. Revitalização da rodovia SC 434 em Garopaba em ritmo acelerado. Serviços de fresagem e recapeamento asfáltico são realizados. Etapa inicial deve ser concluída em 40 dias. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, dia 27 de março. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h04. O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta quinta-feira o programa Mulher Gaúcha. A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo feminino. O decreto criando o programa foi assinado em evento promovido pelo governo do estado, em alusão ao mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A iniciativa é voltada para mulheres empreendedoras que são responsáveis pela família, estão inscritas como microempreendedoras individuais e que possuem cadastro em programa de transferência de renda direta com o número de identificação social. O programa busca contribuir para que as mulheres pertencentes ao público-alvo atinjam a independência financeira. O avanço do Estado, economicamente, tem que ser para todos. A inclusão, o respeito, a possibilidade de cada um ser o que quiser e as mulheres também se desenvolverem profissionalmente, terem apoio em políticas públicas para poderem ter esse desenvolvimento. A partir dos seus sonhos, poderem ter o apoio necessário para alcançar os seus objetivos. E também é importante salientar que, do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do Estado, do conjunto, aí não estou falando aqui só das mulheres, estou falando de toda a população, é fundamental que a gente tenha, né, mais de 50% da população com a possibilidade de ser tudo o que deseja ser e desenvolver o seu potencial, porque se metade da população não tiver a oportunidade de se desenvolver plenamente e dar o melhor resultado a partir do seu potencial, todos perdemos. Por isso que a gente tem, né, nesse mês da mulher, aqui uma série de iniciativas que a gente está fazendo como governo do Estado, são mais de 30 iniciativas, mas nós estamos destacando essa aqui hoje, a partir de um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, que busca justamente dar apoio ao empreendedorismo feminino, o nosso programa para o atendimento a esse propósito. Entre as ações que integram o programa estão a busca ativa e a divulgação do programa a mulheres que buscam atendimento do Estado em locais como centros de referência de assistência social, casas-abrigo e delegacia das mulheres. Também está incluída a formação técnica ou capacitação em diversas áreas profissionais, com destaque para a educação financeira, marketing e inovação. Identificar estas mulheres e trazê-las para os nossos programas de capacitação e também que vão ter vagas reservadas para as mulheres e também a oferta de crédito e acompanhamento no desenvolvimento dessas mulheres. Além do programa Avança Mulher Empreendedora, que está olhando também muito especialmente para as regiões mais vulnerabilizadas do RS Seguro, nosso programa de segurança, também para mulheres que foram vítimas dos eventos climáticos e outros públicos mais ainda vulneráveis dentro das mulheres que precisam de uma atenção especial. Nesta semana ocorreu o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, o Purple Day. A data busca ampliar o conhecimento sobre a doença e combater estigmas. Em Santa Catarina, o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, é referência no atendimento pelo SUS. A unidade oferece suporte especializado, exames e assistência a pacientes com epilepsia.
Para marcar a data, o hospital promove ações informativas e de acolhimento. A importância de se falar sobre essa doença num dia específico é chamar a atenção das pessoas a respeito de uma doença, né, que pode ter consequências muito graves quando ela não tiver um tratamento, não tiver uma conduta adequada, principalmente no momento em que está acontecendo a crise. O Hospital Governador Celso Ramos realiza atendimentos diários a pacientes com crises epiléticas. Somente neste ano já foram registradas mais de 1.700 internações neurológicas e 402 consultas específicas para epilepsia. A unidade conta com suporte especializado, incluindo o eletroencefalograma, disponível até nos finais de semana. Dá segurança para a gente, né? Porque a gente chega aqui procurando uma direção para saber o que o nosso familiar tem, né? O problema, e dando esse suporte, eles auxiliam a gente, né? Além do atendimento especializado, o hospital organizou ações no Purple Day para conscientizar pacientes e acompanhantes. A programação incluiu um café da manhã, distribuição de materiais educativos e um espaço para esclarecer dúvidas sobre a epilepsia. O objetivo é reforçar a importância do tratamento adequado e desmistificar a doença. Então, uma pessoa com epilepsia, ela pode ter uma vida normal, desde que ela, né, faça a sua avaliação, que ela tome o remédio corretamente e que, né, siga alguns critérios de não ter assim, situações que possam desencadear a crise, que a gente chama que são os gatilhos para que possam levar a uma crise convulsiva. Na penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, detentos trabalham na montagem de equipamentos eletrônicos para uma gigante da tecnologia. A unidade prisional, conhecida pelo alto nível de segurança, abriga 1.326 custodiados e conta com 7 convênios de trabalho, beneficiando cerca de 500 presos diariamente. Entre elas, a Intelbras, a Cronos, a Precicast, a CEPAC, empresas que fazem caixinhas para perfume, todo tipo, além de empresas que higienizam frutas, verduras. Em 2024, a mão de obra prisional gerou uma arrecadação de 28 milhões de reais para o Estado. A projeção nossa é que dentro de mais 3 meses a gente alcance mais 200 vagas de emprego e com uma empresa têxtil que vai ser instalada aqui dentro do complexo, totalizando aí 700 vagas de emprego, né? Por uma estimativa de 1.325 presos, nós vamos ter mais de 50% de presos laborando. Isso é acima da média nacional, hoje dentro do complexo prisional aqui de São Pedro de Alcântara. Na linha de produção de uma das maiores empresas do setor de tecnologia, 184 presos realizam a montagem de equipamentos eletrônicos. Outras empresas parceiras oferecem atividades em diferentes setores, como metalurgia, produtos agrícolas, embalagens e alimentação. O objetivo é capacitar a mão de obra carcerária e ampliar as chances de reinserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena. Para nós, o Sistema Prisional de Santa Catarina, é muito importante a presença dessas grandes marcas. Isso mostra a seriedade com que o nosso trabalho vem sendo prestado. Isso mostra a confiabilidade dessas marcas em trazer para dentro do Sistema Prisional de Santa Catarina parte das suas empresas para que seus produtos sejam produzidos ou no todo ou em parte dentro do sistema prisional. O trabalho prisional também contribui para a segurança das unidades. Para participar de projetos como este, os presos devem apresentar bom comportamento. Eles também recebem um salário mínimo, sendo que 25% do valor retorna ao Estado como ressarcimento. 50% pode ser destinado à família e os outros 25% são depositados em uma poupança acessível apenas após a soltura. Para a segurança da unidade prisional, é extremamente importante ter o preso trabalhando. O preso que trabalha, ele mantém um bom comportamento, seja para se manter na unidade de trabalho, ou seja para aqueles que ainda não acessaram essa oportunidade, essa vaga de trabalho, ele mantém o comportamento para que ele possa então acessar esse Parque Fabril dentro da unidade prisional. Santa Catarina possui 2 modelos de convênio para trabalho prisional, com empresas privadas que instalam linhas de produções dentro das unidades e com prefeituras, onde presos em regime semiaberto realizam serviços públicos.
A arrecadação gerada é revertida para a manutenção das unidades prisionais, reduzindo os custos do Estado e garantindo a expansão do modelo industrial nos novos estabelecimentos penais. O Ministério Público de Santa Catarina cumpriu hoje 46 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes em licitações em prefeituras do estado. A operação, batizada de Ctrl-C, é coordenada pelo GAECO, com o apoio do Grupo Especial Anticorrupção. A investigação ocorreu devido à suspeita de envolvimento de 2 prefeitos em um esquema em licitações. Segundo o Ministério Público, a organização criminosa investigada atuava na venda de softwares para prefeituras, com contratos vencidos em licitações suspeitas. Os editais eram elaborados pelos próprios integrantes do grupo, que direcionavam os requisitos para favorecer a empresa nas provas de conceito e, por fim, na contratação. O cumprimento dos mandados aconteceu em 17 municípios, incluindo Florianópolis, Penha, Balneário Pissarras e Garopaba, no sul, onde prédios públicos foram alvos da ação. Em nota, a Prefeitura de Garopaba, litoral sul catarinense, informou que está colaborando com as investigações e reforçou o compromisso com a transparência na gestão pública. Agora, uma pausa e você vai ver a seguir. Coreia do Sul luta contra incêndios letais. Pelo menos 27 mortes foram registradas pelas autoridades. Corais sofrem branqueamento recorde na Austrália. Temperaturas na água alcançaram níveis históricos. E ainda, revitalização da rodovia SC 434 em ritmo acelerado no município de Garopaba. Etapa inicial deve ser concluída em 40 dias. Nós voltamos depois do intervalo. Eu rodo por todo o Brasil. Mas quando a viagem é para Santa Catarina, eu fico muito mais tranquilo. Aqui, o governo está mexendo em tudo. Botando asfalto, sinalização, duplicando. É o tal do programa Estrada Boa, com mais de 50 obras em mais de 230 municípios. Segurança e infraestrutura. O caminho certo para Santa Catarina acelerar. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra caça ao descontão que dá pra levar mais. Banana branca, 3,29 o quilo no Clube K. Cebola cabeça, 1,89 o quilo no Clube K. Fraldinha ATC a vácuo, 29,90 o quilo. Arroz parboilizado Dalon, 5 quilos, 17,99 no Clube K. Açúcar cristal Montraz, 5 quilos, por 16,99. Lava-roupas brilhante, 2,4 kg, 22,99. Melhor preço é no Comprão. De volta com o Pix News, agora 8h15. Os incêndios que afetam o sudeste da Coreia do Sul se tornaram os maiores e mais letais já registrados no país. As autoridades informaram nesta quinta-feira que pelo menos 27 pessoas morreram. O balanço de vítimas é o mais grave desde o início da compilação de estatísticas de incêndios em 1987. Mais de 10 focos estão ativos desde o fim de semana e afetaram mais de 35 mil hectares. O rápido avanço das chamas, propagadas pelos fortes ventos e pelo clima seco, forçou a fuga às pressas de 27 mil pessoas. As autoridades admitiram que as mudanças na direção do vento e o tempo seco evidenciam as limitações dos métodos de extinção convencionais. A maioria das vítimas são residentes da região afetada, principalmente pessoas idosas, em uma brutal demonstração da grave crise demográfica e do esvaziamento das zonas rurais do país. Também morreram 3 bombeiros e o piloto de um helicóptero que caiu em uma zona montanhosa na quarta-feira. O fogo ameaça vários locais históricos da região, incluindo uma antiga academia confucionista e um vilarejo de casas tradicionais declarados como Patrimônio Mundial pela Unesco. Em 2024, a Coreia do Sul viveu o ano mais quente já registrado, com uma temperatura média de 14,5 graus, 2 graus acima da média dos últimos 30 anos. A região afetada pelos incêndios também enfrentava um período de seca e com chuvas abaixo da média.
Especialistas concluíram que os eventos climáticos extremos na Argentina tiveram uma contribuição das mudanças climáticas. As mudanças climáticas contribuíram em parte para os eventos meteorológicos extremos que atingiram a cidade argentina de Bahía Blanca, onde pelo menos 16 pessoas morreram e 2 crianças seguem desaparecidas. 17 cientistas da organização World Weather Attribution afirmaram que o episódio de calor extremo que antecedeu as chuvas teria sido praticamente impossível sem a mudança climática. A cidade de 350 mil habitantes foi atingida em 7 de março por uma chuva que duplicou a média anual histórica. A inundação causada pela tempestade arrancou pontes, bloqueou estradas, deixou carros empilhados e casas destruídas. Mais de 1.000 pessoas tiveram que ser evacuadas. O painel de especialistas afirma que a influência do aquecimento global na chuva ainda não está clara. Em março, um choque de massas de ar quente e frio desencadeou uma grande precipitação que atingiu a província de Buenos Aires, onde fica Bahía Blanca, 600 quilômetros ao sul da capital argentina. Nesses dias, vigoravam alertas amarelos pelo calor em várias províncias argentinas. A tempestade que veio em seguida descarregou 300 milímetros de chuva em 8 horas. A Argentina solicitou um empréstimo de 20 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. O Conselho de Administração da instituição financeira ainda precisa aprovar o pedido. O ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, anunciou nesta quinta-feira que a Argentina solicitou um empréstimo de 20 bilhões de dólares, 114 bilhões e meio de reais, pela cotação atual, ao Fundo Monetário Internacional, um pedido que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira. A divulgação do valor de um acordo antes que ele seja submetido ao Conselho do FMI para aprovação é incomum. Caputo também revelou que Buenos Aires negocia um pacote adicional com outras organizações como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo da ajuda financeira é fortalecer as reservas do país em meio à forte pressão cambial sobre o peso. Apesar do compromisso do governo de suspender os controles cambiais em vigor na Argentina desde 2018, a escassez de moeda impediu que avançasse nesse sentido. A pressão sobre o peso e eventual impacto nos preços representam um risco para o governo do ultraliberal Javier Milei, que fez do controle da inflação a principal conquista. Ao custo de uma severa política de austeridade fiscal, Milei reduziu a inflação de 211 em 2023 para 118 no ano passado. As montadoras europeias operavam em queda nesta quinta-feira após o anúncio de tarifas sobre os veículos fabricados fora dos Estados Unidos. Vários países estudam respostas às novas taxas impostas por Donald Trump. No começo da manhã, na Bolsa de Frankfurt, onde muitas empresas do setor estão listadas, a cotação da Porsche perdia 4,30%, a Mercedes recuava 4,31% e a BMW 4,09%. Em Paris, alguns grupos também operavam em queda. Países e montadoras condenaram as tarifas adicionais de 25% anunciadas por Donald Trump sobre todos os veículos e componentes não fabricados nos Estados Unidos. Após impor tarifas sobre o alumínio e o aço, o presidente americano continua a guerra comercial com o setor automotivo. As medidas podem afetar particularmente o Canadá e o México, angustiados com a ameaça de tarifas de 25% sobre todos os produtos. As novas tarifas vão entrar em vigor em 3 de abril e vão afetar carros e caminhões leves fabricados no exterior. Ainda em abril, a mesma taxa também será aplicada a componentes e peças de reposição. Vários países analisam respostas às tarifas, mas o anúncio de Trump também preocupou as montadoras americanas, incluindo o assessor e CEO da Tesla, Elon Musk, que disse que os custos de produção da empresa aumentaram. Em um comunicado, a Associação Americana de Fabricantes de Automóveis pediu que as tarifas sejam implementadas de uma forma que evite aumentos de preços para os consumidores e proteja a competitividade da indústria.
O Centro de Pesquisa do Automóvel havia estimado anteriormente que as tarifas de Trump poderiam aumentar o preço de um veículo em milhares de dólares e prejudicar o mercado de trabalho. A economia dos Estados Unidos cresceu mais do que o anunciado anteriormente no último trimestre de 2024, de acordo com dados do governo publicados nesta quinta-feira. A maior economia do planeta cresceu 2,4% ao ano em outubro, novembro e dezembro, diante dos 2,3% informados anteriormente. Apesar do crescimento, há temores sobre os efeitos do leque de tarifas impostas ou anunciadas por Donald Trump. O mercado financeiro está abalado e a confiança do consumidor caiu nos últimos meses. O Parlamento de Israel aprovou nesta quinta-feira uma lei que reforça a influência do poder político na nomeação de juízes, o que reativa um projeto controverso de reforma judicial que deu origem a um importante movimento de protesto. A emenda que modifica a composição da comissão de nomeação de juízes foi aprovada por 67 votos favoráveis e um contrário, de um total de 120. A oposição, que decidiu boicotar a votação, apresentou imediatamente um recurso contra o texto na Suprema Corte. A votação demonstra a determinação do governo de Benjamin Netanyahu, um dos mais à direita da história de Israel, em seguir adiante com o projeto de reforma judicial que deu origem em 2023 a uma das maiores mobilizações populares de protesto do país. O executivo suspendeu o projeto logo após a guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. O tema volta ao primeiro plano no momento em que o governo mantém uma queda de braço com a Suprema Corte, depois de anunciar a destituição de Ronen Bar, chefe do Serviço de Inteligência Interna e Segurança, e iniciar um processo de exoneração contra a Procuradora-Geral do país. O líder da oposição denunciou que a lei aprovada nesta quinta-feira tem como único objetivo garantir que os juízes estejam a serviço do poder político. Cientistas e guardas florestais aborígenes alertam que corais na costa oeste da Austrália estão sofrendo um branqueamento recorde, provocado por uma onda de calor no mar que ameaça todo o ecossistema marinho. O Recife de Ningalu, patrimônio mundial da Unesco e importante local de reprodução de tubarões, sofreu uma degradação severa neste verão, a pior desde 2011. Toda a plataforma noroeste da Austrália Ocidental foi impactada por um evento de estresse por calor nos primeiros meses de verão de 2025. Então essa incursão de água quente desceu pela costa e nas últimas semanas temos visto cada vez mais relatos de branqueamento de corais no Recife de Ningalu. Na costa oeste de Kimberley, guardas florestais aborígenes relataram que o branqueamento foi o mais chocante já registrado no país. Os Barjaur Rangers, que monitoram uma extensa área marinha no norte da Austrália Ocidental, descobriram a severidade do branqueamento durante as patrulhas. Segundo o coordenador do grupo, Philip McCarthy, a visibilidade dos corais brancos está por toda parte, algo nunca visto nessa escala. Ele afirma que o Recife é um habitat fundamental para peixes, crustáceos e uma fonte de alimento essencial para os povos indígenas. Serviços meteorológicos confirmaram que as temperaturas da água na costa oeste da Austrália ficaram até 3 graus acima da média este ano, um nível histórico que está comprometendo a sobrevivência dos corais. Os dados mostram que esse aquecimento excepcional foi detectado já em janeiro, meses antes do período normal para esse tipo de evento. Depois de várias semanas com o coral estressado, ele vai seguir 2 caminhos. Ou vai morrer e rapidamente ser tomado por algas, ou as condições melhoram. E o coral vai ter um alívio, recuperando lentamente sua forma física, sua cor. O branqueamento também afetou pontualmente a grande barreira de corais na costa leste da Austrália. Segundo especialistas, se as temperaturas altas persistirem, os corais não conseguirão se recuperar e acabarão morrendo. O impacto ameaça não apenas o ecossistema marinho, mas a economia local e os povos que dependem destes recifes.
A revitalização da rodovia SC 434 em Garopaba, litoral catarinense, está em ritmo acelerado. Nesta primeira etapa estão sendo realizados serviços de fresagem e recapeamento asfáltico. Muito barulho de máquinas, movimentação intensa na pista e filas. Assim segue uma das obras mais esperadas pelos moradores de Garopaba, que nesta semana chegou ao Campo Duna, um dos bairros mais movimentados do município. Com o recapeamento asfáltico já realizado em quase 5 quilômetros, desde o início da rodovia no bairro Araçatuba, em Imbituba, os serviços de remoção do pavimento antigo chegaram até a Encantada. Com os trabalhos sendo executados em 2 turnos, o cronograma segue dentro do prazo previsto para a conclusão da obra, que é de 40 dias. Então, essa primeira etapa, que é a recapagem, a empresa nos passou que quer concluir num prazo de 50 dias, de 50 a 60 dias no máximo. Mas pelo jeito aqui que a obra está acelerada aqui, a gente crê que vai antes desse prazo. Os buracos e a insegurança causada pela falta de acostamento ao longo de todo o trecho fazem desta revitalização uma das obras mais esperadas por moradores e visitantes que transitam pela principal rodovia de Garopaba. Eu acho que já estava uma rodovia saturada, muito buraco, muito remendo, que aguentava pouco tempo, E o tráfego está ficando muito pesado. Então estava na hora de fazer uma reforma, inclusive fazer uma ciclofaixa, que seria importante, Que está meio espremido o trânsito. Cara, eu espero mais segurança, O asfalto até melhor para os carros também, manutenção do carro, que acaba danificando um pouco, Então eu espero mesmo mais segurança, tanto para o motorista quanto para o ciclista ou para o motociclista, A obra, realizada pelo governo do estado por meio do programa Estrada Boa, inclui fresagem e recapeamento asfáltico em toda a extensão da rodovia, além da pintura de faixas, nova sinalização, substituição de canteiros por faixas elevadas e a reforma do acostamento. Vai ser a recapagem total da pista, com alguns pontos de remendos profundos, de um reparo jamais aprimorado, não só a capa. Vai ser escavado, como já teve algum ponto aqui que a gente já andou acompanhando. Vai ser em 3 pontos esses remendos profundos. A revitalização do acostamento, da sinalização e da pintura dos eixos e das laterais. A rodovia já registrou vários acidentes fatais devido à falta de infraestrutura nos acessos aos bairros. Um problema antigo que deve ser reduzido com a instalação de 4 trevos alemães nas interseções dos bairros Limpa, Praia da Barra e Serraria, no bairro Encantada e Ambrósio. Muito importante, que já temos acesso aí, bastante acesso para as comunidades, Que tem muito movimento, que estão parando em cima da pista para acessar o seu local. Então seria muito importante isso. Além dos 2 pontos de trevo alemão que a gente tem, que é o Campo Duna e na chegada de Garopaba, ali o acesso ao supermercado Silveira, nós vamos ter mais 4 pontos de trevo alemão. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito está sendo controlado no sistema Siga e Pare, com intervalos que podem ultrapassar 10 minutos. Você motorista que trafega aqui pela rodovia, a gente pede um pouco mais de paciência e planeja a sua viagem, Planeja a sua locomoção, que com mais um tempo aí de espera, tá levando aí em torno de 20 a 30 minutos aí na fila. Então a gente está pedindo aí um pouco de paciência, que isso é para melhorar o nosso acesso, melhorar a nossa rodovia e a nossa mobilidade pública, trazendo mais segurança aos munícipes e aos nossos visitantes que visitam a nossa cidade. E a gente alerta aí aos motoristas que trafegam este trecho para redobrarem a atenção. Assim a gente encerra o Pix News desta quinta-feira. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe também os nossos conteúdos. Outras informações no site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.